Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EPICAR 2020. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 25, que trata de equação irracional. Bora lá? Seja S contido no conjunto dos números reais, o conjunto solução na variável x da equação irracional dada por isso aqui. Ele deu essa sugestão: use x² mais x igual a y. E pede para a gente analisar as alternativas e marcar aquela que for falsa. Bom, pessoal, nosso objetivo é resolver esta equação irracional e achar os valores para x aqui da equação. Vamos pegar a equação e colocar aqui. A equação é raiz quarta de x² mais x elevado a 4, mais raiz oitava de x² mais x à quarta, que é igual a 420. Ele pediu para a gente utilizar x² mais x igual a y. Então, aqui no lugar de x² mais x, tanto para esse radical quanto para esse, eu vou substituir por y. Dessa forma, aqui vai ficar raiz quarta de y à quarta, mais a raiz oitava de y à quarta. E isso aqui é igual a 420. Agora aqui, pessoal, muito cuidado. Não vai poder cancelar esse 4 com esse 4 aqui, não. Vamos recordar aqui do que diz a definição de o que é uma raiz quadrada. A raiz quadrada de um número racional positivo x qualquer é sempre um número racional positivo. Assim, pessoal, se você tem raiz quadrada de x ao quadrado, você não pode cancelar o 2 com o 2 aqui. Você precisa garantir que esse resultado aqui seja um resultado positivo. E como que nós vamos garantir que o resultado vai ser positivo? Colocando o módulo do número. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui vai ser módulo do número. Dessa forma, se eu tenho a raiz quadrada de 4, esse resultado é sempre um número positivo, vai ser sempre 2, não é mais ou menos 2. A raiz quadrada de 9, ela vai ser 3, e não mais ou menos 3. E o mesmo se estende quando o índice for qualquer outro número aqui nesse índice que seja um número par. Então, seja a raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Então, se eu tenho aqui a raiz quarta de 16, isso aqui também vai ser 2, e não mais ou menos 2. Uai, professor, mas por que muitas vezes a gente fala que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3? A raiz quadrada não. O que ocorre é que muitas vezes a gente tem uma equação de segundo grau para resolver como esta. Eu tenho aqui x² menos 4 igual a 0. Para resolver esta equação, nós vamos pegar esse menos 4 e passar para o segundo membro, ficando então x² igual a 4. Operação inversa à exponenciação é a radiciação. Então, nós vamos ter aqui que o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Agora, qual que é a raiz quadrada do 4? A raiz quadrada de 4 é só o 2. É um número positivo. Então, o resultado dessa raiz aqui é 2. Mas o x vai ser mais ou menos 2. Então, veja bem, a raiz quadrada de 4 é 2. O valor do x para essa equação é mais ou menos 2. Repare que se você substituir tanto 2 quanto menos 2 aqui, isso aqui vai se verificar. Observe, se você substituir 2, 2 ao quadrado é 4. Menos 4 realmente vai dar 0. Se você substituir menos 2, menos 2 ao quadrado também vai dar 4. Menos 4 vai dar 0. Então, cuidado, gente. Se você tem a raiz quadrada de um número, o resultado é sempre positivo. Dessa forma, quando você tem raiz quadrada de x ao quadrado aqui, você não pode simplesmente cancelar isso e colocar que é x, porque aqui você não está garantindo que esse resultado vai ser um resultado positivo. Então, isso aqui nem sempre vai poder acontecer. Então, se eu tenho essa aqui, raiz quarta de y à quarta, o que eu vou fazer com ele? A raiz quarta de y à quarta, isso aqui vai ser o módulo de y. Tá, mas e esse outro que é a raiz oitava de y à quarta? Nesse daqui, pessoal, nós vamos utilizar uma das propriedades de radicais. Perceba que eu posso converter esse radical em raiz quadrada da raiz quarta. Por que eu posso fazer isso? Veja que eu posso multiplicar o 2 vezes 4, 8. Eu volto para cá. Propriedade de radical de y à quarta. Agora, notem que aqui dentro dessa raiz quadrada, eu fiquei com essa raiz quarta de y à quarta, que nós já sabemos que é o módulo de y. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada do módulo de y. Voltando para cá, então nós vamos ter raiz quarta de y à quarta, que é o quê? É o módulo de y. Agora, o que é a raiz oitava de y à quarta? A raiz oitava de y à quarta ficou raiz do módulo de y.
e isso aqui é igual a 420. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma estratégia aqui, um artifíciozinho de cálculo. Eu vou pegar essa raiz do módulo de y aqui e vou chamar de um azão qualquer. Tá, mas eu vou precisar também desse módulo de y. Então, eu vou elevar os dois membros aqui ao quadrado, que não vai alterar. Elevando dos dois lados aqui ao quadrado, não altera. Aí eu vou cancelar esse 2 com esse 2. Tá, professor, mas espera aí, você falou que não pode cortar como foi colocado aqui. Sim, eu não posso cortar porque eu preciso garantir que esse resultado seja positivo. E notem, quando eu cancelei aqui, eu estou garantindo, porque esse resultado que está lá dentro é um número positivo, ele está em módulo. Então, nós garantimos que isso aqui é positivo. E isso aqui é igual a ao quadrado. Então, agora a gente pode voltar para cá. O que é o módulo de y que nós chamamos? Foi de a ao quadrado. Então, olha só, esse módulo de y aqui nós chamamos de a ao quadrado. E o que foi essa raiz quadrada do módulo de y? Só a raiz quadrada do módulo de y foi a. E isso aqui igual a 420. Agora eu vou pegar esse 420 e vou passar para o primeiro membro. Assim aqui vai ficar a ao quadrado mais a menos 420 é igual a zero. Repare que nós temos aqui uma equação de segundo grau para resolver. É claro que eu posso resolver esta equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Mas nesse caso fica mais fácil se a gente resolver aqui por soma e produto de raízes. Perceba, por soma e produto eu preciso pensar em dois números que somados vai ter que dar esse aqui do meio de sinal trocado. Então aqui é mais 1, trocando o sinal é menos 1. Portanto, a soma tem que dar menos 1. E o produto tem que dar esse termo, esse último termo aqui, mas com o mesmo sinal. Então, o produto tem que ser menos 420. Assim, gente, quais são os dois números que somados vai dar menos 1 e que multiplicados vai dar menos 420? Esses dois números serão 20 e menos 21. Veja bem, você pode conferir. 20 somado com menos 21, realmente aqui vai dar menos 1. E 20 multiplicado por menos 21, realmente vai dar menos 420. Então, os dois valores possíveis para A serão 20 e menos 21. Contudo, pessoal, perceba bem, nós temos que aqui o valor de A é a raiz quadrada desse número. E nós já sabemos que a raiz quadrada de um número precisa ter um resultado positivo. Portanto, o meu A aqui ele não pode ser negativo. Então, A precisa ser um número positivo. Então, a gente pode voltar para cá. Repare que aqui eu tenho o módulo de y igual a a ao quadrado. Então, eu vou ter que o módulo de y aqui vai ser, quem é o a que nós achamos, não é 20? Então, 20 ao quadrado. Mas repare, o y aqui é x ao quadrado mais x. Então, aqui vai ficar módulo de x ao quadrado mais x, que é igual a 20 ao quadrado, que é 400. Pronto, então nós chegamos nessa situação. O módulo disso aqui tem que ser igual a 400. Para que esse resultado seja igual a 400, observe que nós temos duas situações que vai se verificar. Uma é que esse número aqui vai ser igual a 400 e a outra que esse número é igual a menos 400. Veja bem, se esse resultado aqui for 400, o módulo de 400 realmente vai dar 400. Mas se esse resultado for menos 400, o módulo de menos 400 também vai dar 400. Então, nós temos duas equações para a gente determinar as raízes. Para que eu possa resolver, eu preciso de espaço. Então, vou tirar isso aqui e vou começar resolvendo essa primeira, que é x ao quadrado mais x igual a 400. Vou pegar 400 e passar para o primeiro membro. Então, passando para o primeiro membro, vai ficar x ao quadrado mais x menos 400 igual a zero. Eu tenho aqui novamente uma equação de segundo grau. Dessa vez, nós vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Então, vou calcular inicialmente aqui delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a VC. Meu b aqui é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 400. Então vai ficar menos 4 vezes 1 vezes menos 400. 1 ao quadrado dá 1. Menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4 vezes 400, 1.600. 1 mais 1.600 vai dar 1.601. Pronto, então agora vamos calcular o valor de x utilizando a fórmula de Bhaskara. Então vai ser traço de fração, vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Meu b aqui é 1, então vai ficar menos 1 mais ou menos a raiz de delta, que foi 1.601. E isso aqui sobre 2 vezes a. Como a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, observe, 1.601, pessoal, não tem raiz exata. Então, nós vamos ter essas raízes aqui, ó. x1, que vai ser menos 1, mais a raiz de 1.601 sobre 2, e a outra raiz que vai ser menos 1, menos a raiz de 1.601 sobre 2. Então, achamos as raízes para esta equação aqui.
Agora vamos pegar essa outra, que é x ao quadrado mais x igual a menos 400. Da mesma forma, eu vou pegar menos 400 e passar para o primeiro membro. Vai ficar então x ao quadrado mais x mais 400 igual a zero. Calculando o delta aqui, vai ser b ao quadrado. Meu b aqui é 1, então 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 400. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, 4 vezes 400, então aqui vai ficar menos 1.600. 1 menos 1.600, aqui vai ficar menos 1.599. Pronto, determinei o valor de delta. Mas veja que o valor de delta aqui deu um número negativo. Se deu um número negativo, significa que aqui, para esta equação, não existe raiz real. E ele está falando que a solução tem que dar dentro do conjunto dos números reais. Pronto. Dessa forma, a solução para essa nossa equação irracional vai ser uma solução S formada por essas duas raízes que nós encontramos, que vai ser colocando na ordem menos 1 menos a raiz de 1.601 sobre 2 e menos 1 mais a raiz de 1.601 sobre 2. Determinamos as raízes da equação. Agora nós vamos analisar as alternativas. Na letra A, ele está dizendo que os elementos dessa solução são tais que essa solução está contida nesse conjunto aqui. Repare, esse conjunto é o conjunto dos reais menos os racionais. Se a gente pegar o conjunto dos reais, tirar os racionais, o que sobra vai ser o conjunto dos irracionais. Essa solução está dentro do conjunto dos irracionais? Claro que sim. Perceba que isso aqui é um número irracional. Raiz de 1.601 é irracional. Então, esse resultado vai ser um número irracional e esse resultado também vai ser irracional. Então, essa primeira é verdadeira. Na letra B, ele fala que o produto dos elementos dessa solução é um número positivo. Ou seja, se eu multiplicar esse por esse, vai dar um resultado positivo? Repare, esses valores aqui são esses valores que saíram desta equação. Como saíram desta equação, a gente não precisa multiplicar. Nós sabemos que existe uma regrinha que diz que o produto das raízes de uma equação de segundo grau é C sobre A. Veja que nesse caso aqui, meu C é menos 400 e o A é 1. Então, substituindo aqui, vai ficar o C, que é menos 400, o A é 1. Menos 400 dividido por 1, menos 400. Então, o produto dessas raízes, que são as soluções da equação irracional, deu menos 400. Isso é um número positivo? Não. Portanto, esta letra B, ela é falsa. Na letra C, ele diz, a soma do maior e do menor elemento de S é igual a menos 1. Se eu somar esse maior elemento com esse menor aqui, o resultado vai ser igual a menos 1? Bom, essas respostas que nós encontramos são raízes aqui que nós encontramos desta equação. E nós também sabemos que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos B sobre A. Então, a gente não precisa somar isso aqui, ó. Basta aplicar essa relação. Assim aqui vai ficar menos B. Veja que o nosso B aqui é 1, portanto, vai ficar menos 1 sobre o A, que é 1. Menos 1 sobre 1 vai dar menos 1. Então, a soma do maior e do menor elemento da solução é igual a menos 1? Sim, isso aqui é verdade. E a última, a soma dos elementos da solução é igual a 2? Claro que não. Nós acabamos de conferir aqui que a soma deu menos 1. Portanto, essa daqui também é falsa. Então, veja bem, ele pediu para a gente analisar as alternativas e marcar a falsa. Contudo, são duas as falsas. Portanto, essa questão ela foi anulada. Foi uma belíssima questão, uma pena que foi anulada, né, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!